Então, vamos começar. Esse bimestre, então, a gente tem falado sobre o modernismo brasileiro, tá bom? E quando a gente pensa, né, na ideia de modernismo, e como a gente falou bastante, teve tempo para falar bastante da Europa, a gente tem a ideia das vanguardas, da construção de novas obras, de novas ideias, né, de novos sentidos. No Brasil, o nosso modernismo ele é diferente. Por quê? Os nossos artistas, eles vão ter o estudo basicamente acadêmico, né? E eles vão ter o contato com o modernismo europeu e vão trazer essa ideia para cá. Na arte, nós temos duas fases do modernismo, né? A primeira que dura ali de 1910 até mais ou menos 1930, e a segunda fase que vai de 1930 até 1945, 1950, que é já quando começa a ter uma transição ali para a parte da arte contemporânea, tá? Então, só para fazer um resgate aí do que seria a primeira fase. Compartilho aqui a tela com vocês. Então, antes da gente falar da segunda fase, vamos rever o que é a fase. Vou rever com vocês. Deixa eu cancelar aqui as chamadas, porque esse horário é o horário que o meu telefone toca toda hora. Me trava. Pronto. Vou rever com vocês quais são as características da primeira fase. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a semana de 22, o manifesto antropofágico, e a gente entra na segunda, tá? Então, o modernismo na primeira fase, ele é uma busca pela identidade nacional. Então, esses artistas, eles vão ser da elite paulistana, eles são artistas que vão ter o seu estudo nas academias de arte, seja ela aqui do Brasil, ou eles vão buscar sua formação na Europa, tá? Que é o caso, por exemplo, da Anitta, né? E da Tarsila, que acabam estudando fora. E quando eles chegam lá na Europa, esses artistas eles vão se deparar com todas aquelas ideias modernistas que nós vimos no começo do ano, né? O fauvismo, o cubismo, o abstracionismo, o expressionismo. E a arte aqui no Brasil, ela estava muito ligada à arte acadêmica, aquela coisa europeia, ao tradicionalismo clássico, né? E quando esses artistas retornam e começam a expor essas ideias, eles vão buscar a mesma coisa que acontecia lá na Europa, que primeiro é você quebrar com os padrões acadêmicos, então dá um novo sentido à arte brasileira. Tá? Então, os temas dessas obras vão ser diferentes das obras modernistas europeias, porque eles não vão ficar falando de Europa, nós vamos falar de Brasil. Então, a primeira fase é a busca pela identidade nacional. O que é essa busca pela identidade nacional? Quando eles vão fazer uma pintura, ou trabalhar a música, ou a escultura, eles vão tentar trazer para a gente uma visão do Brasil diferente daquela visão que estava sendo trabalhada até então nas pinturas do romantismo e do realismo brasileiro. Apesar do realismo brasileiro, nós temos, por exemplo, o Almeida Júnior, que era um artista que falava muito sobre a vida do caipira, né, sobre a vida no interior. A ideia do modernismo é amplificar isso, mas falar principalmente das nossas raízes, né, e tentar mostrar o Brasil de uma outra forma. E qual que era a visão do europeu sobre o Brasil? Que a gente ainda tinha os escravos, apesar, né, desse período nós não termos mais a escravidão no Brasil,
de que aqui era tudo mato, de que a gente não tinha nenhuma evolução, né? E, e no caso, por exemplo, quando a gente fala de primeira fase, vamos pegar São Paulo, né? São Paulo, ela cresceu 100 anos em 20. Então, os 20 primeiros anos do século XX para São Paulo foi um up, assim, muito grande. Porque eu tenho a chegada das fábricas, né? Das indústrias e tudo mais. Então, vocês pensem nisso como o Brasil está se tornando algo diferente. Então, a arte precisa ser diferenciada também. Só que muitas pessoas não conheciam o Brasil como ele era, não entendiam as suas belezas, não entendiam a sua importância. Então, na primeira fase, os artistas vão buscar essa identidade. Eu tenho o grupo dos cinco, que é formado pelo Menotti Del Picchia, a Tarsila, a Anitta, o Oswald e o Mário de Andrade, tá? Então, nós temos um jornalista, que é o Menotti, a Anitta e a Tarsila, que são pintoras, e o Oswald e o Mário, que são escritores. A ideia do grupo dos cinco era fortalecer a ideia de um modernismo para o Brasil, tá? De mostrar para a gente essa força nacional, fazendo com que tanto nas obras de arte quanto na literatura, como em jornais, né, em textos jornalísticos, a gente tivesse essa valorização da nossa nacionalidade. Então, a gente precisa romper com o padrão acadêmico, a gente precisa deixar de seguir padrões europeus, a gente precisa falar da modernidade, a arte precisa ser livre, a arte precisa ser falada, ser feita de acordo com aquilo com que nós vivemos, com o que nós vimos, né? Que é a ideia do modernismo no geral. Então, o grupo dos cinco ele chega para fortalecer. Lógico, esses artistas fazem parte da elite paulistana. O que que é essa elite paulistana? São aqueles artistas, escritores que têm uma graninha a mais, né? Então, eles estão ali o tempo todo e com condições melhores. Então, a Tarsila viajava para a Europa toda hora, a Anitta cresceu na Europa, Oswald também. Quando o Oswald se casa com a Tarsila, eles fazem essa viagem para a Europa também, fazem uma viagem pelo Brasil e buscam conhecer mais informações sobre o país para poder trazer essas informações para a gente, tá? Um primeiro marco, então, da primeira fase é a exposição da Anita Malfatti, em 1917. A Anita é uma artista que vai trabalhar o expressionismo, então ela tem pinturas sobrecarregadas de cores fortes, traços marcantes, bem a característica do expressionismo. E com o apoio aí do Mário, da Tarsila, do Oswald, ela decide fazer essa exposição. E aí nós temos a infeliz, né, ideia do Monteiro Lobato de escrever o artigo, né, para o jornal Paranoia e Mistificação, aonde ele detona a exposição da Anitta. E isso vai fazer com que a Anitta pare de pintar por um tempo, até a semana de 22, basicamente, por conta das críticas negativas. Porém, eles ficaram impulsionados mais ainda devido à crítica, porque ela teve o efeito contrário, ao invés dela simplesmente, lógico, para a Anitta não teve efeito contrário, mas assim, dentro do pensamento dos artistas teve um efeito contrário. Tá bom, você está criticando, então é agora que a gente vai fortalecer mais essa ideia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou chocada. Ok. Ai, Professora. Ai, desculpa, pode falar. imagina, Sarinha, pode falar. A crítica do Monteiro Lobato referente à Anitta, por que ele fez uma crítica a ela? Porque assim, o Monteiro Verdade, isso que eu queria Lobato, saber. era isso? Ah, tá. O Monteiro Lobato, apesar de depois ele ser o artista, né, que vai, o escritor que vai falar de Sítio do Capão Amarelo, vai trazer toda uma literatura, né, trazendo a cultura brasileira, trazendo, né, o folclore. Quando ele tem esse contato com a exposição da Anitta, ele era um cara muito tradicional, muito ligado ao classicismo. Então, ele não concordava. E aí, na crítica, ele escreveu que para ele aquelas obras eram horríveis, que não condiziam com a arte, que colocar uma obra da Anitta
próximo de obras como do Renascimento, seria uma ofensa à arte. Então, no começo, Monteiro Lobato não era a favor de nada disso. Depois, como o modernismo se fortalece e ganha peso, aí ele é obrigado a entrar no barco, e aí é onde ele começa a escrever parte de literatura infantil e traz pra gente, né, os elementos do folclore brasileiro, porque ele não tem como escapar, né? Mas de primeira, ele não vai, ele não gosta e ele escreve essa crítica. Ele já era jornalista na época, ele escrevia para o Estadão, né, o Estado, Jornal Estado de São Paulo, e ele faz essa crítica. E nessa época, aliás, qualquer crítica, quando ela vem com peso negativo, ela pode ou atiçar a curiosidade, ou ela pode fazer com que simplesmente vá por água abaixo. No caso da pessoa, a Anitta, levou ela a ficar um tempo sem até mesmo produzir. No caso do modernismo em si, fortaleceu a ideia e fez com que os artistas, então, promovessem mais ainda, e é daí que vai vir a Semana de Arte Moderna. Ah, sim, entendi, Pro. Obrigada. De nada. Posso continuar aqui? Posso passar? Obrigada, Pro. Sim. Tá. Bom, então aqui nós temos duas obras da Anitta e da Tarsila, tá? Anitta e Tarsila, amigaças, né? Então, amigaças mesmo, né? No sentido de amigas, companheiras, dividiam até mesmo o mesmo ateliê, e tem obras até que elas fizeram juntas, né? Uma pintou de um jeito, outra pintou de outro, mas a mesma ideia de composição. Mas a gente vê o contraste dessas duas artistas quando nós observamos essas duas obras, tá? Então, à esquerda aí do vídeo de vocês, vocês têm o retrato do Homem Amarelo, que é da Anita Malfatti. Essa obra é uma obra na qual a Anita retrata o Mário de Andrade. O Mário de Andrade assim, é um dos seus confidentes, o melhor amigo. As fofocas alheias, né? Que Anita foi a paixão de Mário de Andrade, né? Um dos amores dele. E a gente percebe como a Anitta ela sobrecarrega, então, o uso das cores, né, e esse traço mais pesado, que é uma característica do expressionismo. Para quem lembra aí as obras expressionistas, é aquelas obras mais que trabalhavam mais o melancólico, né, o sentimento do artista com relação àquele personagem. Só que aqui no caso a Anitta ela vai se agregar da ideia das cores, né? Mais da estética do que da poética das obras expressionistas. Então, essa obra, ela estava na exposição de 1917 e foi uma das obras que o Monteiro Lobato criticou, né? Que ele julgou aí ser uma obra horrível, uma obra que não coincidia com os padrões artísticos para a época. Então, a gente está falando de 1917, a gente está falando ainda do início do modernismo. O modernismo não tem quase nem força, né, aqui no Brasil. E, do outro lado, eu tenho a obra central do Brasil, da Tarsila do Amaral, uma obra repleta de cores, né? A Tarsila, ela vai estudar com Fernand Léger, que é um artista do cubismo, e o Leger, ele traz para gente a ideia da forma geométrica, e com o tempo a Tarsila ela vai adaptar essa ideia da geometria cubista, né? Ela cria o próprio cubismo dela. Então por isso que as obras da Tarsila, elas são obras que a gente consegue identificar facilmente, É isso porque que eu ia falar. É muito fácil identificar as obras da Tarsila. ela cria o próprio cubismo, né? É diferente do Picasso. Apesar dela ter tido contato com o próprio Picasso, ela cria o cubismo dela, né? E fica marcante. Mas vocês vão ver como esse cubismo ele vai aos poucos sumir quando a gente entra na segunda fase, tá? E a ideia da Tarsila nas suas obras, a Anitta já tinha mais assim a questão de retrato. Ela fazia bastante retrato e paisagem, né? Ela retratava mulheres, que nem tem a obra A Boba, tem essa do Homem Amarelo, ela foca mais em retratos. A Tarsila não. A Tarsila, ela vai ter as fases, né? Uma das fases dela é a fase pau-brasil.
A fase pau-brasil é onde a Tarsila fez uma viagem por todo o Brasil, assim, né, a maioria das capitais, principalmente Belo Horizonte, visitou cidades do interior também, e ela traz muito as cores para identificar o Brasil. Então, há um predomínio de verde e de amarelo, né, por serem cores nacionais, e também do azul, né? Tem obras dela que focam muito no azul, principalmente quando ela estava em Minas, porque como Minas é uma cidade que foi construída em cima do estilo barroco, né, da arte sacra, tem um predomínio da cor azul. E para ela a cor azul traz essa memória afetiva de infância, né, de, de religião e tudo mais. Então ela usa bastante o azul nas suas composições. E essa pintura central do Brasil é legal porque ela coloca a Torre Eiffel, né, no meio do Rio de Janeiro. Então ela faz esse contraste, né, da Europa, né, ali Europa e Brasil, né? Ela coloca essa Torre Eiffel no meio de uma paisagem brasileira, fazendo uma brincadeira aí com o que ela viu, né, na Europa e com o que ela tinha aqui. Um fato importante é sobre a Tarsila, que eu citei no último vídeo. A Tarsila, apesar dela ser do grupo dos cinco, ela não vai fazer parte da Semana de Arte Moderna, ela não vai estar expondo aqui, porque ela vai para Paris. Depois, quando ela retorna, é onde ela começa a fazer essas obras mais coloridas, a fase para o Brasil, né? Basicamente, os artistas começam a produzir modernismo a partir da semana de 22. É onde eles começam a se destacar mais. Que é o caso do Di Cavalcanti, por exemplo. Vou sair aqui um pouquinho só para vocês verem uma obra dele. Acho que eu esqueci de colocar. Mas o Di Cavalcanti é outro artista que ele vai retratar bastante a, as características brasileiras e ele vai falar muito sobre o Brasil, ou na questão da mulher, né? E também de elementos da nossa cultura, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar a obra samba. O de Cavalcante, ele tem uma pegada mais surrealista, né? Ele se inspira muito mais no surrealismo, mas a ideia dele é retratar principalmente o que hoje a gente conhece como as favelas, né? Que eram quando você tem ali ao fim da escravidão, esses negros eles não tinham um espaço na sociedade, então eles vão para os morros, né? Eles vão para o interior, eles vão para as extremidades. E aí você tem esse grupo. Então, aqui, por exemplo, o samba. A gente não pode esquecer que o samba nasceu no início do século XX. Ele é modernista. Então, o de Cavalcante faz essa retratação da mulher negra. Aqui, praticamente, ela é uma obra muito parecida com o Nascimento de Vênus do Sandro Botticelli, né? Mas, e ele tenta focar, ele foca essa nudez, mas não é uma nudez explícita, né? Mas que também retrata uma realidade que era a realidade das senzalas, né? Essa nudez das mulheres. E ele tem várias obras retratando essa questão dos negros, da comunidade negra, né, durante aí esses primeiros anos do início do século XX. Então, ele é um artista que tem o pezinho no surrealismo, mas ele fala muito sobre os negros e também sobre a mulher afrodescendente, né, aqui no Brasil. Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta? Não, pronto, tá tranquilo. Léo tá quietinho, Léo não faz pergunta. Estou aqui, Dormiu? professora. Prestando atenção. Bom, antes de falar da segunda fase, vou só dar um resumo da semana de 22. Qual a importância da semana de 22 para o modernismo? É ela que vai fazer com que as pessoas conheçam a ideia de modernismo. É a semana de 22 que impulsiona os outros artistas a produzirem. Então, a partir da semana de 22, Tarsila vai trabalhar mais, Di Cavalcanti vai começar a trabalhar mais, Anitta volta a fazer suas pinturas, Villa-Lobos as suas composições, Brecheret,
E tem outros participantes também que eu citei no vídeo para vocês. Então, a Semana de 22 ela é um marco na história da arte brasileira, né? E ela é o divisor de águas porque ela traz essa renovação. Ela foi feita no ano de 1922 porque era o centenário da independência, é uma nova independência brasileira, a independência artística. E ela ocorreu no Teatro Municipal. Quando você tem ali a Semana de 22, em 1924, a Tarsila pinta o quadro O Abapuru. Preciso mostrar para vocês o Abapuru, todo mundo conhece. Não, não precisa não. Todo mundo conhece o Abapuru, né? O Abapuru que é o famoso quadro que todo mundo chama de pezão, né? Pezão. Ah, tá. Vou colocar ele aqui na tela, tá? Que aí se o pessoal também estiver assistindo a aula gravada, fica mais fácil, porque o que é muito difícil, porque todo mundo conhece o Abapuru. Então, a Tarsila pinta o Abapuru, é uma obra, o Abapuru, tá? E ela presenteia o Oswald, que até então, na época, era marido dela. E o Oswald fica maravilhado com a ideia dessa obra. E ele, na verdade, essa obra é um próprio retrato da Tarsila sentada na frente do espelho, né? Então, essa mão, ela está apoiando aqui, né? Ela faz essa coisa, essa focalização, né, da imagem, né, da proximidade do pé dela com o espelho e da distância da cabeça. Só que na cabeça do Oswald, o Oswald foi bem mais longe e ele imaginou essa obra como sendo algo aí mais lembrando o indígena, a naturalidade indígena, né? Essa coisa mais. Vocês percebem que ela. Professora, Oi? quando eu descobri que isso não era o nariz, mas era o braço apoiado, eu fiquei assim, chocada. Minha infância foi destruída naquele momento. Não, mas, gente, tem um narizinho aqui, assim, ó. Tem o cabelinho, né? Aí tem os olhinhos e tem um sombreado bem leve, que é o narizinho dela. E aqui vem o Ah, braço. mas eu não via, não. Quem disse? Eu fiquei chocada. Gente, como que pode? Então, aí no caso, essa obra Tarsila faz e presenteia o Oswald. E aí o Oswald, ele liga muito a imagem dessa obra com os nossos indígenas. E a Tarsila, então, pega um dicionário de Tupi-Guarani que ela tinha em casa e eles procuram um nome para dar para essa obra. E aí surge o nome Abapuru. Abapuru, em Tupi, significa homem que come carne. Era costume de algumas tribos indígenas brasileiras o ato antropofágico. A antropofagia é o ato de comer carne humana, tá? Eles acreditavam que, por exemplo, tem uma treta entre duas tribos, né? E aí eles capturam um guerreiro muito forte da tribo inimiga. Então eles acreditavam que se alimentando da carne desse guerreiro, eles iriam adquirir as características. Mas não era assim, capturou, matou, comeu. Não, tinha todo um processo ritualístico. Esse guerreiro, ele ficava na melhor oca, ele dispunha das mulheres da tribo, ele tinha uma alimentação, ele passava por um ritual e para ele era honroso morrer daquela forma, né? Era um desastre se ele fugisse. E ele Maria. é, e ele pensava assim, eu vou morrer, mas a minha tribo vai me vingar, né? Vai vingar a minha morte. E quando eles se alimentavam dessa carne, eles acreditavam que estavam ali adquirindo todo essas qualidades, né? Então, se ele era forte, se ele era astuto, se ele tinha uma habilidade, a galera achava que comendo a carne eles iam adquirir isso. E aí o Oswald ele escreve o Manifesto Antropofágico, aonde ele coloca até mesmo, faz uma paródia aí com o famoso trecho do Shakespeare, né? Que é ser ou não ser, né? To be or not to be. E aí ele coloca tupi or not tupi, né? Ser tupi ou não ser tupi, né? O que é? Somos brasileiros ou não somos? Viemos dos índios ou não viemos dos índios, né? Ser tupi-guarani ou não ser tupi-guarani? E ele coloca que nós devemos sim conhecer a, a Europa, conhecer a produção europeia, mas transformar isso em brasileiro, que é a ideia da antropofagia. Você adquirir as qualidades daquilo, né? E não ser aquilo. Então, ele cria essa discussão. E a partir daí eu tenho a, a fase antropofágica.
E a Tarsila trabalha a fase antropofágica com essa obra chamada Antropofagia. E essa obra, ela é a junção de duas pinturas, tá? A primeira é a Negra, que é essa pintura aqui, né? De 1923, então ela vem um ano antes do manifesto, e do Abapuru. Então ela junta as duas obras e cria a obra Antropofagia. Ô, Pro, Oi. o Mário de Andrade era contra essa antropofagia, né? Tanto foi isso que deu uma separada nos amigos, não foi? Isso, porque ele vai escrever, eu não sei se, eu acho que acredito que é ele que escreve o Manifesto para o Brasil, né? Uhum. E o Manifesto para o Brasil, ele nega qualquer tipo, depois a Sheila pode até me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que é isso mesmo. Ele nega qualquer tipo de interferência de outra cultura na nossa, né? Então, deixa eu só ver uma coisinha. Galera que tá com o microfone ligado, desliga o microfone, senão dá interferência, tá? É, então ele nega, ele é o seguinte, ó, não, a gente não precisa ficar seguindo o europeu, tem que fazer o nosso, acabou, né? Então ele é ali é onde tem meio que um racha entre esses dois pensamentos, né? Entre eles, mas o Mário continua suas produções e a Tarsila depois vai continuar também. E o Oswald vai se manter na ideia da antropofagia. Que a Tarsila, né, como ali ainda era esposa do Oswald, segue mais a ideia do Oswald mesmo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Por enquanto não, Pro, tá tudo ok. Então, tá bom. Bom, então entendendo o que é a primeira fase, o que é a semana de 22, o que é a antropofagia, agora finalmente a gente chega na segunda fase, tá? Então a segunda fase, ela tem início ali em 1930, a gente fala que ela começa em 1930, e ela vai ter uma forte influência de questões regionais. Por isso que a gente fala que a segunda fase ela é regionalista, né? Eu falo do regionalismo. Situações históricas. A partir de 1924 começa a ter um processo aqui na cidade de São Paulo, né? Onde vai em 1932 estourar a Revolução Constitucionalista. Inclusive, Tarsila, Oswald, são personagens que são ativos nesse processo, que começa em 1924 e tem ali o seu fim, né, em 1932, no dia 9 de julho, com a morte dos estudantes. Por isso que nós temos o feriado municipal, né? E então eu tenho uma transição. Então agora as obras, esses artistas, eles vão começar a falar de região. Eles vão dar. Se na primeira fase falou-se sobre o Brasil no geral, agora vai começar a ter uma preocupação com aquele que está mais próximo, né? E com alguns fatores próprios, né, de situações próprias do Brasil. Então, primeiro, regionalismo. Então, eu tenho artistas que vão trabalhar regiões como sertão, sertão nordestino, interior de São Paulo, centro nordestino. Então, cada artista vai ter uma visão mais regionalista, né? Vai focar para a região onde ele mora, onde ele cresceu, onde ele viveu. Eu vou ter o destaque na cultura brasileira. Então, é onde a gente começa a aprender muito mais sobre cultura brasileira do que na primeira fase. Na primeira fase, a gente tem a ideia da construção do Brasil, como que é a formação do Brasil, né? Os povos indígenas, os povos africanos, os europeus, a miscigenação, né? A construção de identidade brasileira. Já aqui eu tenho destaque na cultura, porque eu começo a ter obras que vão focar para elementos culturais brasileiros. Então, o Cícero Dias, por exemplo, que é um artista nordestino, ele vai fazer pinturas que retratam o centro de Recife, né? Ele vai focar ali em Pernambuco, vai trazer a cultura pernambucana, diferente do Francisco Rebolo, por exemplo, que é um artista do grupo Santa Helena, aqui em São Paulo, que vai falar do futebol.
né? O Francisco Rebolo, inclusive, foi o artista responsável por criar o, o símbolo, né, do Corinthians, né? Então, o leme, né, o timão, né? Ele é responsável pela criação e ele é um artista do modernismo. E ele trabalha muito com futebol. Ele jogou no Corinthians, ele começou fazendo pinturas é, de futebol, né? Ele também narrava jogos e aí ele começou a fazer a pintura do futebol. Por quê? Porque é o que ele vivia, é o que ele via na sua vida, né? Então, esses artistas vão começar a ter um destaque para aquilo que é cultural deles. Você tem artistas impulsionados e de origem mais simples. Então, se na primeira fase eu tenho a galera da elite, na segunda eu vou ter o pessoal mais simples. São artistas que vêm de famílias mais simplórias e que ou estudam na própria academia aqui do Brasil, ou eles vão ganhar bolsas de estudo lá fora, que é o caso do Portinari, por exemplo. Primeiro ele ganha para a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, depois ele vai estudar lá fora. Mas são artistas que, apesar de ter contato com a cultura europeia, vão entrar na ideia do modernismo, né, do antropofágico, que é o quê? Você assimilar e transformar isso em brasileiro, transformar isso em seu, né, e não ficar copiando. Então, eles são mais simples. Você tem análise da realidade cultural, econômica e social, então são obras que vão trazer para a gente uma visão dessas questões, principalmente o Portinari. O Portinari trabalha essas três, então ele fala da cultura, da economia e da sociedade, né? E temas mais cotidianos, que são temas como retratos, paisagens, brincadeiras de criança, festas, tradições, coisas mais regionais, coisas mais tradicionais da nossa cultura. Alguma pergunta? Nenhuma, Pro. Pode continuar. Bom, aqui eu tenho duas pinturas do Portinari, tá? E esse começo da carreira do Portinari, não vou nem colocar o painel dele, ele tem painéis que ficam na ONU, que é o painel Guerra e Paz, né? Ele fazia pinturas muito grandes, ele fazia esses painéis enormes. Tem painéis dele também no Palácio do Planalto. E esses painéis, ele no começo, quando ele começou a fazer essas pinturas, ele teve muita crítica, porque falavam que ele estava fazendo cópia das obras do Picasso, porque o Portinari trabalhava muito o cubismo parecido com o do Picasso. Nesse painel Guerra e Paz, ele trabalha muito parecido com a fase azul e a fase rosa do Picasso, né? Então, no painel Guerra, você tem uso de cores em tons de azul, e no painel Paz, você tem tons mais alegres. Então, aí ele foi visto como, você está copiando as obras do Picasso. E aí, quando ele retorna para o Brasil, né, já depois ali da sua formação, e ele começa a fazer essas pinturas onde ele retrata as fazendas. A gente precisa lembrar que o São Paulo é o principal produtor de café, né? E ele nasceu numa cidadezinha chamada Brodowski, que fica aqui no interior de São Paulo. Inclusive tem um museu, né? Museu Portinari lá. Então ele teve muito contato com essas fazendas de café. E ele vai retratar os negros. Ele vai fazer esse retrato de como que era essa lavoura de café, como que era essa vida do trabalhador nessa lavoura, né? Desses negros, né? E só que a técnica ele vai fazer aí a mistura do cubismo, né? Um cubismo que ele também cria com um pouco de expressionismo. Então ele mistura, né, as técnicas. Aqui a gente já não vai quase identificar a estética do modernismo, porque aqui os artistas têm sua própria forma de criação, né? Eles variam bastante até o estilo da pintura. O Portinari é um exemplo. Mas a ideia é o tema, né? Então, você falar de Brasil, você falar de regional, você está trabalhando modernismo. Por quê? Porque o artista é livre para compor aquilo que ele acha melhor, né? Então, nesse caso aqui, o Portinari está falando, então, sobre a lavoura e os negros, né?
nessas lavouras. Alguma pergunta sobre Portinari nessa fase aqui, nessas obras? Não, vou passar. Bom, essa vocês devem conhecer, Conheço. né? Nossa, que negócio estranho. Só os entendedores entenderão. Começou. Red Lá vem. Devils. Red Devils, né? Ai, meu Deus. Sempre. Desculpa. Melhor time. Melhor time. Não concordo. Essa obra até sei explicar. Então, tá vendo? A Sara tomou spoiler ano passado da aula, viu? Vou buscar meu tridente. Deixa eu buscar meu tridente. Vamos, Bia, agora. Eu não tenho fumacinha para acender aqui. Bom, o pessoal da Olimpíada ano passado viu, né? O time vermelho fez aí o quadro vivo dessa obra. Coloquei, como fui eu que escolhi as obras, né? Propositalmente já para deixar vocês aí instigados, né? Com a obra Os Retirantes. É a obra mais famosa do Portinari e é a obra que retrata o sertão, né, nordestino. É uma obra que vai falar de uma questão social e econômica. E ela basicamente, se a gente pega, a gente pode usar ela como ilustração da obra do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas. Não sei se a Sheila indicou para vocês lerem, mas se vocês não leram, leiam. É muito bonita. Ela passou essa aula. Não, mas eu indico ler mesmo. Meu Deus do céu. Leiam um livro. Porque aí vocês vão ler o livro e falar, caraca, é a obra Os Retirantes do Portinari. É como se eu Caramba, tivesse... essa obra ela é muito bonita. Eu não entendi o nome do livro. Vidas Secas. É muito triste. Ah, eu sei o que é. Ele é triste, mas é legal porque a forma como o Graciliano construiu a história. Ela vai te prender, ela vai fazer com que você fique até o final. E no final, realmente, você chora. E, bom, essa obra, ela tem um foco bem expressionista. Então, para você ver como o Portinari, ele não fica só num estilo estético, ele meio que navega aí por esses estilos, né? E ela traz essas cores mais escuras, essas figuras tristes, né? Vazias de expressão, porque os olhos não têm expressão, o rosto não tem expressão. Por quê? Porque é para mostrar a tristeza, a situação, né? Quem que tinha perguntado o nome? Ah, não, era o nome do livro, né? Confundi. Então, aqui nós temos uma família, e é uma família de retirantes nordestinos. Essa época, nós temos muito a migração nordestina para São Paulo, né? Então, é a época onde eles veem São Paulo como sendo o lugar de melhoria econômica, e muitas dessas famílias, né, fazem viagens de dias e dias para chegar aqui em São Paulo. Outras vão saindo de regiões, né, quase como se fossem nômades, né, porque eles não tinham condição de se sustentar. E aí o Portinari faz essa obra justamente para trazer essa questão social, né? Sara, quer fazer algum comentário sobre a obra, contribuir aí? Não, tudo bem. Agora não quer falar, né? Agora não quer explicar. Então, a obra fala por si só, né? Então, a gente tem ali o menino com aquela barriga saliente, que a pessoa fala, comeu não, é bicho, né, que tem, né? Você tem uma criança carregando uma criança desnutrida, um outro bebê no colo, a mãe carregando as coisas na cabeça, o pai, o filho, o avô já de idade, né? Esse ambiente seco. Então, ele traz bastante essa característica. E ali ao fundo, né, que seriam os urubus, né, rodeando, né, só esperando a morte dessa família. É um quadro bem triste mesmo. É uma obra que quanto mais Nossa. você fica avaliando, tipo, olhando,
presta atenção nos detalhes, aí você fica, meu Deus, tipo, dá pra refletir em cima dessa obra muito, Realmente. muito. Tô exatamente assim agora. E aí depois, por isso que eu falo, veja a obra e leia o livro. Você faz aquele link, você conecta, né, a literatura com a expressão visual. Vou passar aqui. Chegamos no Alfredo Volpi, né? O Que Volpi, fofinho. que fofinho, né? Esse ano que eu tinha aí tanto a ideia de fazer uma coisa super legal com vocês com festa junina. Não vou dar spoiler, porque vai que a gente volta e tem festa junina. Tomara. Eu acredito que não vai ter, mas assim, a ideia da festa junina era trabalhar essa questão do modernismo, né? A gente faz fora de época. Faz fora de época, né? A gente faz em dezembro. Faz em dezembro, não tem problema. O Volpi, ele é um artista daqui de São Paulo, ele é descendente de italianos e ele vai crescer no bairro da Bela Vista. E o bairro da Bela Vista, nessa época, era conhecido pelas suas festas juninas de rua. Então, o Volpi, ele fazia parte do grupo Santa Helena, junto com o Francisco Rebolo, e eles trabalhavam num pequeno escritório, né, que virou ateliê. E o Volpi, ele vai se interessar muito sobre festa junina, né? E ele vai trabalhar o abstracionismo figurativo. Mas peraí, abstracionismo figurativo, se é abstrato, não pode ter figura, não posso identificar. Aí é que tá a brincadeira. Ele usa as formas geométricas, né, das composições de festa junina. Então, a bandeirinha é uma forma geométrica. Então, ele faz essa repetição de bandeirinha. É uma figura, eu reconheço como sendo bandeirinha de festa junina, mas trabalha o abstrato, porque eu só tenho a forma geométrica presente, né? E ele vai retratar muito. Então, tem várias obras dele de bandeirinha de festa junina, tem pau de fita, né, que ele faz também, e as fachadas das casas. Só que ele trabalha tudo usando de formas geométricas. Então, a gente chama de abstracionismo figurativo, porque ele usa a forma geométrica, que é uma forma abstrata, só que ela é figurativa. Por quê? Porque eu identifico como bandeira, como janela, como porta, né? Eu consigo ter essa ideia de figura, né? De ser uma figura. Eu não sei, eu coloquei. Acho que eu tô perdida aqui. Eu não coloquei a obra da Tarsila para explicar a Tarsila. Não coloquei. Vou colocar. Vou mostrar para vocês. Bom, então o Alfredo Volpi, ele trabalha a parte do regionalismo, a questão das festas juninas. Então, eu estou falando de cultura, de temas cotidianos. Para voltar um pouquinho na Tarsila, eu vou mostrar para vocês como a Tarsila ela vai mudar a fase social. Ela vai mudar a partir de 1930, tá? A partir de 1930, a Tarsila vai trabalhar a fase social, que é a fase onde ela vai falar dessas questões sociais, econômicas e culturais. Então, a obra Operários, que é a mais famosa dela, onde ela registra, né, esse grupo essas cabeças, porque a partir de 1930 nós vamos ter ali fortemente o crescimento dos movimentos grevistas, né, os movimentos trabalhadores. Então a Tarsila faz essa pintura retratando, inclusive ela coloca até o Mário de Andrade aqui no meio, ó, de óculos, né? Mas ela coloca essas figuras, essas cabeças em frente à fábrica, né? Então essa luta. Então ela vai ter um olhar mais social. Então ela perde aquela característica das cores, as cores ficam mais apagadas e ela começa a retratar essa questão social. Então você começa a ter uma Tarsila um pouquinho mais triste, né? Por quê? Porque é a influência da fase, né, da década de 30, por já estar, né, saindo daquele ápice e a gente já começa a entrar em outros problemas políticos e econômicos no Brasil, e a Tarsila vai pegar essa fase e vai trabalhar essa fase também. Então ela tem obras mais apagadinhas, mais tristes, né? Então aqui, ó, por exemplo, as crianças, né, com esse semblante mais tristinho, as famílias no trem. Então são obras mais apagadas mesmo. Apesar de você ainda ter aquele elemento da cor, o verde e o amarelo, mas ela perde o brilho
da fase pau-brasil ou da fase antropofágica, por exemplo, quando ela retrata, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Crianças no Orfanato, de 1935. Já é uma Tarsila com um olhar mais voltado para a sociedade. Então, a segunda fase é como se a gente pegasse um funil, né? Então, a primeira fase está lá em cima, está falando de tudo do Brasil, e aí vai afunilando, e na segunda fase a gente já tem mais refinados assuntos expostos nas obras, né? E a partir também do final da segunda fase, década de 50, você tem a bossa nova surgindo, né, como música. Você tem o samba, então a Eu sou samba, a bossa nova. apaixonada. Por bossa Nossa. nova? Uhum. Então você entra ali a bossa nova, que é a mistura do samba com a poesia, né? Então a música também já começa a se moldar de uma forma diferente. E essa é a segunda fase do modernismo. Perguntas, questionamentos, dúvidas. Quem aí quer fazer levantamentos? Pessoal que está chegando agora no final da aula. Tudo bem? Ai, professor, eu amei. Ainda mais modernismo no Brasil. Ai, Modernismo brasileiro, eu sou apaixonada por modernismo brasileiro, né? Depois amei. disso, eu já não gosto nem tanto, assim, apesar da gente ter algumas obras super legais, interessantes, né? Mas eu gosto Uhum. bastante do modernismo. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre alguma obra, algum artista? Pro, eu tenho uma pergunta sobre o projeto Modernismo. Você vai fazer o vídeo? Vou gravar hoje com o Lei e a Sheila, a gente vai disponibilizar o vídeo e aí semana que vem a gente vai fazer uma aula, uma live só para tirar dúvida. Ah, então tá bom. Pro, Oi. então a aula de hoje foi basicamente o resumo dos 3 vídeos que você postou do terceiro ano no seu canal, né? Isso. E a segunda fase, que a segunda fase é o foco da aula de hoje, né? Beleza. Mas Professora, alguém. onde fica a Anitta nisso tudo? Não tem uma tal de Anitta? Oi? A Anitta fica onde nisso? No Então, começo. a Anitta, ela também ela vai continuar a produção dela, só que ela já não tem mais a mesma empolgação do que era antes, tá? Então, a partir de 1930, a Anitta já começa a pintar mais paisagens. Ainda é expressionista por conta das cores e do traço, mas ela volta para as pinturas de paisagem. Uma curiosidade para vocês: Anitta e Tarsila basicamente morreram ali quase que sozinhas, né? E por conta de vários fatores. A Tarsila a gente conhece mais porque ela se tornou conhecida mundialmente, né? A Anitta, por conta do que aconteceu com Monteiro Lobato e tal, teve sua força mais na semana de 22. Depois ela fica muito junto com o Mário de Andrade na fase pau-brasil e acaba não trabalhando tanto, mas ela ainda vai produzir ali até a década de 30, 40, né? Mas depois ela fica mais ali vazia. Outra curiosidade, há uns 6 anos atrás, 6 anos? Por aí, 5, 6 anos atrás, tava dando aula ali no Irene, e aí eu vi uma menina e o sobrenome dela era Malfatti. Eu falei, gente, é impossível ter duas Malfatti, né? E aí quando eu perguntei pra ela, ela falou assim, a família do meu pai é da artista. Eu falei, caraca, que emoção! E a menina não conhecia nada de Anitta, nada, não sabia nada da Anitta, Nossa. da história Nossa, do que nome dela. decepção. Nada, nada, nada. Aí, de propósito, eu obriguei a menina a fazer o trabalho sobre a própria Anitta. E aí foi onde ela falou, nossa, O mínimo, interessante. né? Meu É o Deus. mínimo, né? Conhecer o nome, né? Mas, Certíssima. então, assim, essas duas artistas, a Tarsila acaba se empolgando mais, a Anitta nem tanto. Então, para quem tinha feito aí a pergunta, a Anitta, onde fica nesse tudo, ela continua trabalhando, mas ela dá uma. Não é tão ativa como a Tarsila a partir da década de 30. Mais alguém?
Nenhuma pergunta sobre Portinari, tá tudo ok? Tudo ok. Então, Beleza. então tá bom. Então, gente, como já vai dar meio-dia aí, 1 horinha de aula. O pessoal que chegou depois está sendo gravado a aula, então eu vou subir essa aula para o YouTube para vocês assistirem. Somente quem entrou aí no finalzinho, né, das 11h40 para frente, vai ter que fazer o relatório para eu poder entender. Os demais, se tiverem alguma dúvida que surgir depois, pode perguntar. Se quiser fazer relatório, também fique à vontade. Às vezes vocês querem fazer relatório, porque vocês gostam de escrever, não sei, né? Não quer não. Não quer não. Amamos. Tá? E a gente fecha, então, o modernismo com a segunda fase. Tudo bem? Tá bom, Pro. Tudo Então, bem, tá Pro. bom, gente. Beleza. Então, a gente se vê Ótimo. na reunião para a gente conversar sobre as dúvidas do projeto. Tá bom? Tá Tá bom. bom. Beleza, Tá Pro. bom, Pro. Obrigada. Obrigado. Crianças. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Obrigada, Pro. Tchau. Nada. Tchau, tchau.